Dom Ernesto, o Bolsonaro se livra do escândalo das joias, meu caro? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Nem fudendo. Não escapa. Não escapa, velho. Agora Não, acabou, né? Agora chega. não e o mais interessante é que, para além da materialização das provas, né, tem uma outra questão que os caras são pé de chinelo pra caramba, né, bicho? Os caras deixaram rastro para tudo quanto é lado, né? É uma coisa bizarra, né? Eu sempre soube que tanto o Bolsonaro como os filhos dele são pé de chinelo, né? O Bolsonaro sempre foi aquele cara que roubava gasolina, né? Sim. Roubava salário de funcionário, de gabinete, né? E, pô, o cara sentou no cofre da União, imagina, né? Os caras roubaram carne do frigorífico, da geladeira, as capas. Puta merda, né? Tô lembrando tudo. Agora, às vezes eu esqueço que Não rolou é, isso. cara? Não, é muita coisa. Aliás, a gente precisa ficar atento, porque às vezes parece que a gente está relativizando, né? Que a gente Uhum. está. Ah, não, o povo não fala mais isso. Cara, o que esses caras fizeram com o país foi uma coisa absurda, né? Absurda, surreal. Você Surreal. falou aí, a gestão da pandemia, um horror, cara, um A horror. gestão da pandemia acho que vai além do roubo, né? Aí você vai pra desumanidade, Sim, você vai pra crueldade, né? Você sim, vai pra uma coisa que aí eu até te pergunto, Ernesto, pensando na história do Brasil, né? Você foi uma vítima da ditadura. sim. E eu Eu fico costumo falar que o pensando, Brasil inteiro foi vítima, né? o Brasil inteiro foi Nós vítima, mais. mas acho que você viveu mais do que eu. Nasci em 89, então eu não sabia, eu não sei o que foi isso. Mas te perguntar assim Você muito tem razão, porque francamente, eu nasci em 68, no auge da ditadura, em você pleno nasceu naquele ano, AI-5, assim, né? o negócio tava pegando fogo. Mas eu perguntei isso para pessoas até da CPI da Covid, Ernesto. Será que o que a gente viveu nos 4 anos do Bolsonaro não foi pior? Cara, eu não tenho dúvida disso, porque a gente teve um, um presidente que, dentro do ambiente democrático, ele torturou as pessoas. Sim. Quando a gente fala dele negar uma gestão responsável na pandemia, o cara torturou e imitou as pessoas torturadas por ele, as É. pessoas agonizando por falta de oxigênio, que era responsabilidade dele, ele debochou. E isso é muito grave, porque, para além, falando da ditadura militar, eles deram um golpe militar e a gente vivia sobre um regime autoritário. Ele fez isso no ambiente democrático. Hoje se fala muito, pô, o Bolsonaro tem que ser preso, tá? Ele tinha que ser preso, na minha opinião, já na manifestação dele no voto a favor do impeachment da Dilma, quando ele Aham. saudou um dos mais carrascos gorilas da ditadura militar, que enfiava ratos na vagina das presas políticas. Mas na pandemia, eu acho que ele já deveria ter sido preso naquele momento, mesmo sendo presidente da República. É que a história do nosso país, né, a organização da nossa república permite esse tipo de coisa, mas eu de verdade. Então, assim, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, são momentos diferentes, com atores, os mesmos atores ou representantes dos mesmos atores. Eu hoje, o campo democrático, você que nasceu em 89, né? 9? Novinho. Em 89, Pedro, você representa as forças democráticas de João Goulart, de Brizola, Aham. que é a resistência do golpe. E toda, né, o movimento estudantil, o movimento operário e todas as pessoas que tiveram a responsabilidade de cumprir o papel da época, que era resistir. Então, os mesmos atores, e o Bolsonaro, por um outro lado, ele representa exatamente a parte mais podre, se tem como a gente mensurar dessa forma, classificar dessa forma, mas a parte mais podre da ditadura militar, que são os torturadores, né? E que já na reabertura política, Pedro,
eles tentaram lançar um livro que se chama Orville, que é livro ao contrário, né? Que é um manual de combate aos, né, na visão deles, que estão presos em Comunistas. 1946, aos comunistas. Né? Então, esse era o livro de cabeceira do Olavo de Carvalho, que é o mentor, é triste dizer isso, mas o mentor intelectual, se é que a gente pode usar esse termo para essa turma. Né? Então, você vê o que o Bolsonaro defende já antes de ser presidente e depois, enquanto presidente, que é o combate aos artistas, aos professores, à universidade, à ciência, aos jornalistas. Né? Isso tudo está lá no livro, né, do Orville, que o cara diz que é o seguinte, que os comunistas não mais tentarão tomar o poder através das armas, mas sim através da conquista de mentes e corações do nosso povo, através de artistas, jornalistas, professores, etc. Então, assim, na verdade, os atores são os mesmos, né? Tanto do lado de lá como do lado de cá. E, Ernesto, como é que você encarou esses 4 anos de Bolsonaro? E hoje saiu uma pesquisa Quest, né? Que boas notícias para o presidente Lula, mesmo com o Globo News dizendo que o Lula estava aumentando o preço do dólar, o câmbio do dólar, com analistas, com economistas fazendo previsões catastrofistas. O governo está indo bem e está indo bem para quem interessa, está indo bem para os mais pobres, está indo bem para os mais desfavorecidos. Tem críticas que dá para serem feitas a esse governo? Tem críticas, mas o Brasil todo também ainda elege um Congresso que é de direita e de extrema direita. Como é que foi resistir ao Bolsonaro nesses 4 anos? E eu te pergunto, você acha que a gente vai ver tempos melhores ou a gente vai ter que combater esse pessoal por mais tempo? Porque aparentemente a prisão do Bolsonaro não encerra isso. Você sabe, Pedro, que se começar pela tua ponderação em relação à pesquisa Quest, né? Eu acho que tem um dado importante ali, que é o crescimento entre os mais pobres, né, na percepção de que a economia está melhor. Eu, particularmente, eu acho que a economia não há simetria para comparar com o que foi o Bolsonaro. Eu acho que a gente pode usar o exemplo do preço da gasolina para ser mais objetivo e as pessoas entenderem com mais clareza. Sim. O preço da gasolina, hoje, a gente teve um aumento agora, e mesmo assim a gente paga menos de R$6. Há 3 anos, com o Bolsonaro, a gente chegou a pagar aqui em São Paulo 8, em alguns lugares até R$10. A malha viária de São Paulo é ela que transporta tudo que a gente tem aqui, de arroz, feijão, carne, pessoas. Então é caminhão, moto, carreta, então é óleo diesel, etanol, gasolina. Quando esses preços vão lá para cima, a população sente, não tem muita equação para se fazer aí. Então, é evidente que a gente tem uma melhora muito significativa, é evidente que a gente ainda vai ter que fazer muita coisa, mas tem um resultado muito significativo do ponto de vista da economia. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, na minha opinião, o que a camada mais pobre está entendendo, as classes menos favorecidas, elas estão entendendo que essa guerra de narrativa do Bolsonaro e a gente que defende, né, a verdade, esses caras, eles espalham mentiras entre esse povo, mas numa violência que não é brincadeira, é um processo industrial de fake news. Eu tenho um zelador bolsonarista que eu mantenho, eu costumo falar que eu mantenho alguns bolsonaristas em cativeiro, assim, só para ver o que eles estão falando e tal, né? E esse cara... Ele é o seu data bozo que você faz assim no seu condomínio? É isso.
E ele me mandou há pouco tempo, olha, um áudio de um cara mandando para ele. Olha aí, esse povo que fez o L, esses caras não sei o quê, o quilo do arroz está R$ 40, e pé, esses caras têm que se lascar mesmo, quem votou no PT e tal. E aí eu ouvi o áudio e falei para ele, ô, chegado, o arroz está R$ 6,90. Aí ele falou, não. Aí eu dei um print do mercado, peguei no Google, assim, entrei no mercado, estava lá. Uhum. Aí ele falou, não, mas isso aí é antigo. Aí eu falei, não, irmão, eu acabei de pegar. E é lá na praia. Aí ele pegou e falou assim, não, mas isso aí é em outro lugar. Aí eu entrei, fui lá, procurei no Forte, preço do arroz do mercado estava lá, R$ 6,90, mandei para ele. Eu falei, do lado do prédio aí, 2 quadras do prédio. Aí ele deu uma gargalhada e sumiu. Então, assim, a intensidade das fake news para cima desse povo, nessa camada socioeconômica, é muito violenta. Então, na verdade, eu acho que existe uma possibilidade dessas pessoas que estão começando a entender que é mentira, porque, a princípio, assim, a fake news funciona assim: o cara recebe no WhatsApp, a tia, ela fala, nossa senhora, e ela também quer lacrar, ela também quer mostrar novidade. Vocês viram isso? Olha que absurdo. Mesmo que a intenção dela não é nem sacanear, digamos, vamos ser poliana aqui, mas ela quer mandar notícia fresquinha, né? E aí ela vai no mercado, ela começa a ver, alguém fala, opa, peraí, essa informação está errada, né? Então, eu acho, Pedro, que porque o combate às fake news, eu acho que o governo peca muito em relação à comunicação. Em geral, o campo progressista peca muito na comunicação, fundamentalmente aqui nas redes sociais, mas eu acho que, mesmo assim, a fake news, esse entorpecimento da população com essas mentiras, ele tem também data de validade, né? Porque a realidade ela tromba com essas pessoas, né? E a gente, assim, quem é mais radical, né, que está no Zap, está nas coisas, etc., eles sofrem resistência também de familiares, de filhos, de vizinhos. Claro. Esse zelador, lá no prédio, a maioria é bolsonarista, mas tem um povo de esquerda lá, não sei se de esquerda, mas do campo. Eu tive um caso de um amigo, não um amigo muito próximo, mas um amigo relativamente próximo, que quase teve emprego no governo passado, né? E aí a gente teve que cortar relações, porque ficava insustentável. Eu trabalhando onde trabalho, e a pessoa... Fica até perigoso, assim, para os dois, né? Você tem que criar uma certa distância. Que aí não é aquela coisa de corte de relação por opiniões diferentes. É questão de risco, né? Você começa a falar coisas que o cara pode, sei lá, vai falar pro Eduardo Bolsonaro que eu tô fazendo. Aí começa a complicar esse tipo de coisa. E aí para o pessoal entender as camadas, assim, quando a gente fala que é complicado a visão de mundo bolsonarista, é muito mais por esses casos limite do que o vizinho, que às vezes você até ouve ele para saber o que a galera tá pensando lá do outro lado, né?